mais uma aula de matemática e matemática financeira. Bom, até a última aula nós fizemos até a questão 17. E aí vocês fizeram as atividades como dever de casa, mandaram para mim, quem mandou já corrigi e também já devolvi para esses alunos. Na sequência, a gente vai fazer a atividade 18, 19 e 20, seguindo a apostila. Né? Então, até a última aula foi até a questão 17, seguindo a apostila, questões 18, 19 e 20. Mas eu vou ajudar como fazer. Eu vou explicar para vocês como fazer. A 18, 19 e 20, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Outras propriedades de proporção. A fórmula que a gente utilizou na aula passada. Essa fórmula aí, ó. Outras propriedades de proporção. Seja a proporção A está para B, assim como C está para D, seja essa proporção aqui, ó. Vale essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. Quer dizer, como diz os livros, o antecedente mais o consequente, como está nessa caixa aqui, ó, está para o antecedente. Assim está nos livros, pessoal. O antecedente mais o consequente está para o antecedente. Isto é o que está nessa fórmula aqui, ó. É o que está nessa fórmula. Então, olha só. Mas vocês não precisam ter que decorar a rigor assim. O antecedente mais o consequente está para o antecedente. Vocês podem pensar assim, ó. O de cima, que é o A, mais o de baixo, que é o B. Está para o de cima, que é o A. Muito simples. Né? O de cima, que é o A, está aqui o A, ó. Mais o de baixo, que é o B, está aqui o B, ó. Está para o de cima, que é o A. Pronto, muito simples. O de cima mais o de baixo está para o de cima. Então, A mais B está para A. Muito, muito simples. E a mesma coisa aqui no segundo membro, ó. O de cima mais o de baixo. O de cima é o C aqui, ó, no segundo membro. Estou marcando aqui, ó. O de baixo é o D. Então vai ficar o de cima mais o de baixo, C mais D. Tá aqui, ó, C mais D. Está para o de cima, que é C. Pronto. De novo, o de cima mais o de baixo está para o de cima. Eu acho que assim é mais fácil de tu lembrares o de cima mais o de baixo está para o de cima do que como está nessa caixa aqui, ó. O antecedente mais o consequente está para o antecedente. Isso aqui é difícil tu lembrar, pessoal. Isso aqui é difícil tu lembrar. Apesar que é assim que está nos livros. Qualquer livro que tu abrir tem isso aí. Eu acho que é mais simples. O de cima mais o de baixo está para o de cima. Só isso. Então é isso que vocês vão utilizar. A mesma fórmula, a mesma propriedade que a gente usou na aula passada. Sim, a mesma fórmula, a mesma propriedade que a gente utilizou na última aula. Então a gente vai usar essa propriedade para fazer as questões 18, 19 e 20. Essas três questões. Sequência lá na apostila. Na última aula nós fizemos até a 17. Então na sequência fica 18, 19 e 20. A 18, 19 e 20, vejam, elas são contextualizadas. Diferente das questões de proporção da última aula, que elas eram bem diretas. Já vinha o sisteminha e tu só aplicava a propriedade. Não, essas 18, 19 e 20, vem um texto. Ah, contextualizada, professor. Contextualizada. Aí tu tem que ler o texto, tem que armar um sistema e depois tu vai lá para a propriedade que eu acabei de mostrar lá para vocês. Então, como é que vocês vão fazer? Diga-se de passagem, essas questões 18, 19 e 20 já estão lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Olha só, questão 18. A idade de um pai está para a de seu filho, como 21 está para 5. Se a soma das idades é 52, qual é a idade de cada um? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, olha. A idade do pai está para a idade do filho. E qual a idade deles? Mas é a pergunta, né? Lá no finalzinho, ó, qual a idade de cada um? Então, eu não sei a idade deles. E aí? Chama de X e Y. Chama a idade de um. Então, vamos chamar X a idade do pai. Porque eu não sei, é a pergunta. Qual é a idade do pai? Qual a idade de cada um? Isto é, qual a idade do pai e qual a idade do filho? Então, chama X de idade do pai. E chama Y de idade do filho. Idade do filho.
Tá aí, ó. Idade do filho. Aí vamos lá, vamos montar as equações. A idade de um pai está para a de seu filho, como 21 está para 5. Se a soma das idades é 52, a soma das idades do pai e do filho dá 52. Então, bora escrever isso, ó. X mais Y dá 52. Por quê, professor? Porque está no texto. A soma, tá bem aqui, ó. A soma das idades de quem? Do pai e do filho. E a idade do pai eu chamei de X. E a idade do filho eu chamei de Y. Então, a soma da idade deles, X mais Y. X mais Y dá 52. Está aqui, ó. Foi o que nós fizemos aqui. Que mais? Lá no início do texto diz assim, ó. A idade de um pai está para a de seu filho. Está para. Olha aqui, ó. Esse está para. Está para aqui, ó. Está para. Está para é razão. Então, vamos escrever isso, ó. A idade do pai é X, a idade do filho é Y. A idade do pai está para, então vai ficar assim, ó. X está para a idade do filho, que é Y. Tá aí, ó, razão. A idade do pai está para a idade do filho. A idade do pai é X, a idade do filho é Y. Então, X está para Y. Como 21 está para 5. Está para, é razão. 21 está para 5. E aí, olhem só o que armou. Armou um sistema. Sistema de equações. São duas equações aí. E armado esse sistema, como é que a gente vai resolver esse sistema, professor? Como aquela propriedade que a gente acabou de ver, agora há pouco. O de cima mais o de baixo está para o de cima. Então, vocês vão resolver assim, ó. O de cima aqui é X, ó. O de baixo é Y. Então, vamos escrever isso, ó. O de cima mais o de baixo, propriedade, tá? Propriedade da proporção. Está para o de cima, tá aí, ó. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó, no segundo membro, com o 21 e o 5. Vamos fazer a mesma coisa. O de cima é o 21, o de baixo é o 5. Então, lá vai, ó, o de cima, que é 21, mais o de baixo, que é o 5. Está para o de cima. Tá aí, ó, tá aplicado a propriedade de proporção em ambos os membros, tanto com x e y, quanto com 21 e 5. E o restante agora, professor, para finalizar. Agora, é conta, né? Tu vai resolver isso aí embaixo. E bem aqui embaixo, ó, tem x mais y. Eu vou até marcar aqui de outra cor aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, nessa proporção aqui embaixo, tem x mais y. X mais y. E x mais y tem lá no sistema, lá em cima. Quanto é x mais y? Alguém quer responder? É só olhar no sistema. O sistema é isso aqui, ó. Tudo que está aqui dentro dessa chave. Tem aí nesse sistema o valor de x mais y? 52. É 52, exatamente. Ah, professor, então pega, olha, tá aqui, ó, x mais y é 52, é igual a 52. Então pega esse 52 e põe lá, no lugar do x mais y. Substitui. Então vai ficar assim, olha. Então bora ver como é que vai ficar. Fazendo isso, no lugar de x mais y, põe 52. Então vai ficar assim, ó, 52, substituir, está para x, assim como 21 mais 5. Pode logo fazer isso, professor? Pode. 21 mais 5 é 26. 26 está para 21. Pronto. Olhem agora, ficou uma proporção. Uma proporção simples aí, ó. É só multiplicar cruzado agora aí. Né? Já ensinei isso nas últimas aulas. Multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Assim, ó, multiplica cruzado. Todo final de conta, professor, dessa daí tem que multiplicar cruzado? Tem que multiplicar cruzado. Sim. É a maneira de resolver proporção, né? Isso aí, no final, é uma proporção e daí tem que multiplicar cruzado. Sim. Sim. Aí é 26 vezes x. 26 vezes x, fazer para cá. Ó. 26 vezes x. 52 vezes 21. 52 vezes 21. Tá aí, ó. Multipliquei cruzado.
Aí é terminar, né? Resolve 52 vezes 21 e depois divide por 26 e aí chega no resultado, chega no valor do x. Achado o valor do x, depois vai lá para uma das equações, pode ser essa primeira aqui, ó, e acha o valor do y. Qual seria o próximo passo aqui, professor? Abaixo 26 vezes x, resolve esse 52 vezes 21, eu estou fazendo aqui já na minha máquina, esse 52 vezes 21, dá 122. 1.092. 1092, tá aí, ó, 1092. E aí, aqui, olha, tu podes fazer o seguinte, tu podes fazer assim, ó, x igual 1092 dividido por 26. Esse 26 que multiplica passa para o segundo membro dividindo. Então, fica 1092 dividido por 26. Então, eu vou fazer aqui 1092 dividido por 26 dá 42. Então, vou botar bem aqui, ó, x igual a 42. Está bem aqui, ó, do ladinho. Ficou um pouco imprensado, mas dá para ver, ó. X igual a 42. Pronto. O professor tem que utilizar uma calculadora, né? Sim. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Nem sempre a gente vai ficar fazendo contas muito simples, muito pequenininhas, com números muito pequeninos, que a gente não precisa usar a calculadora. Vai chegar uma hora que as contas vão ficar maiores. E ainda tem aí nessa apostila, mais para frente um pouco aí, questões maiores, com números maiores. Não questões mais difíceis. Não, questões com números maiores. Quer ver daqui para frente, daí mais adiante, a gente vai estudar uma coisa chamada divisão proporcional, que é para dividir dinheiro. E aí a gente vai trabalhar com números grandes. Dinheiro, né? Dinheiro. E aí a gente vai ter que usar a calculadora. Não tem jeito. Porque são números grandes. Nem sempre vão ser aquelas questões mais simples. Não, e a tendência é a gente ter que usar mesmo calculadora, tá bom? E aí eu usei calculadora aqui. E cheguei no x42. Vejam aqui a resposta. Resposta, bem aqui, ó. A idade do pai é 42. Ah, então o senhor achou a idade do pai. Achei a idade do pai. Agora fica fácil achar a idade do filho. Porque olha só, olhem bem aqui, nessa primeira equação aqui, ó. X mais y é 52. Mas o x eu já encontrei. O x é 42. Está aqui embaixo, já achamos. Ora, se o x é 42, então... Professor, Oi. como a gente já achou o x, então, no caso vai ficar 42 aí no lugar do x, aí o y é o que falta para dar 52 aí no caso? Perfeito, perfeito, é isso. É isso, Juan, perfeito. Então, 42 mais um número dá 52. Que número é esse? Que número mais É o 42? 10. É o 10. É o 10. Ó, não precisa mais de conta. Então, eu posso fazer logo assim, ó. Então, o y é 10. Pronto, fechou. Não tem mais conta aí mais. Tá? Porque o mais difícil, digamos assim, é achar a primeira letra. Achar da primeira letra, ou a segunda letra, nesse caso aí, nesse exemplo, dá para achar por intuição. Como falou o Juan, o x é 42, então o y é quanto falta para chegar em 52. 42, quanto falta para chegar em 52? É 10. É 10 que falta. Ou, em outras palavras, 42 mais um número dá 52. Que número é esse? É o 10. É o 10. Então, y é 10, tá aí, ó. Não tem mais conta para achar o y. E aí, o y é a idade do filho. Tá bem aqui, olha. Bateu com a resposta. Olha, a idade do filho é 10, tá aqui, ó. Certinho. Então, a idade do pai é 42 e a idade do filho é 10. Certinho, certinho. X deu 42 e y deu 10. X é a idade do pai. A gente tinha escrito isso lá no início, ó. E y é a idade do filho mesmo. Então, pronto. 42 e 10 bateu com a resposta. Entenderam? Sim. Então, essa era 18, era dever para vocês, mas eu já fiz. Então, tire um print aí. Tire um print. E aí, vamos para 19. A 19 eu não vou fazer até o fim, tá? Porque senão não vai ficar dever para vocês. Mas a 19 e a 20 são parecidas com essa. Tira um print para vocês verem como eu fiz. E aí, de maneira semelhante,
vocês farão a 19 e a 20. Tiraram o print? Posso ir para frente? Sim, professor. Tá, então eu vou para frente. Vamos ver a 19. Entenderam essa, ok? Ok. Tá, se vocês entenderam essa, vocês fazem as outras. Olha a 19. Numa sala de aula tem 21 alunos, entre meninos e meninas. Então, ó, de cara aí já dá para perceber que a gente vai ter que chamar X de meninos, quantidade de meninos. E Y, quantidade de meninas. De cara, já dá para perceber isso. Olha a pergunta: quantos meninos e meninas há nessa classe? Então é isso mesmo. Quantas meninas e meninos? Não sei. Quando a gente não sabe na matemática, a gente chama de X e Y. Então, X é a quantidade de meninos e Y é a quantidade de meninas. Então, vamos lá. Numa sala de aula tem 21 alunos, entre meninos e meninas. Quer dizer, em outras palavras, quando eu somar X mais Y, ou seja, meninos mais meninas, isso dá 21. Porque a quantidade de alunos que nessa sala de aula são 21. Então, tu soma meninos com meninas, dá o total de 21. X são meninos, Y são meninas, e aí dá 21. Montamos a primeira equação. Aí vamos para frente. A razão do número de meninos para o número de meninas, razão. Como é razão, professor? Razão é assim, X está para Y. A razão do número de meninos quer dizer X, número de meninos. É X. Olha, para é razão. O número de meninas é o Y. É de 3 para 4. Olha o para aqui de razão, ó. 3 para 4. Então, bora escrever isso. É igual a 3 está para 4. Tirei do texto. Vejam, essas questões, repito, 18, 19 e 20, elas são contextualizadas. Isto é, elas não te dão um sistema direto, como a gente fez algumas na última aula. Não, elas te dão um texto. Tem que ler o texto. Tem que ter a habilidade de retirar do texto as informações e montar o sistema como eu estou montando aí, ó. Então, não é só o cálculo, é também a habilidade de leitura, de interpretação. Tá, e aí montamos o sistema. Está montado o sistema aí embaixo. E aí, como é que vai ser resolvido isso aí, professor? O de cima mais o de baixo está para o de cima. Aquela propriedade que eu falei no início da aula. Que eu falei no início da aula e eu falei muito também na última aula. Então, tá aqui, olha, a proporção, essa segunda equação aqui, ó. E aí vamos fazer, o de cima é x, o de baixo é y. Então, lá vai, ó, o de cima mais o de baixo está para o de cima. Tá aí, ó, certinho. X está em cima, mais y, que está embaixo, está para o de cima, que é o x. Aí vamos para a segunda parte aqui, ó, segundo membro da proporção. Então, lá vai, igual. Nessa segunda parte aqui é o 3 e o 4. O 3 está em cima, o 4 está embaixo. Então, lá vai, o de cima, que é o 3, mais o de baixo, que é o 4. Está para o de cima, que é o 3. Está aí, ó. Está montado. Está aplicada a propriedade de proporção. Aí, agora é conta. Vamos lá, olha. X mais y tem lá no sistema? Se tem, me digam quanto é x mais y. Essa parte aqui, ó. X mais y tem no sistema? 21. É 21. Ah, então só substituir, professor. Só substitui. Pega o 21 e põe bem aqui, ó. Põe bem aqui. Porque x mais y é 21. Tá aí no sistema. Tá aqui, ó. X mais y. No caderno também a gente tem que escrever esses dois comandos, né, professor? Esse x mais y, aí depois fazer outra substituindo, né? Exatamente. Sempre vai ser essa técnica. Uma tu vai substituir na outra. Sempre vai ser isso. Aí, ó, só mais um passo aqui, então vai ficar, no lugar do x mais y, o 21. Então vai ficar aqui, eu vou fazer para o lado aqui, ó. 21 está para x igual 3 mais 4 aqui, ó. 3 mais 4 é 7. 7 está para 3. Pronto. Caiu numa simples proporção. E a partir daí é com vocês. Multiplica cruzado,
igual eu fiz a anterior, né? Enfim, e aí terminem. X é a quantidade de meninos. Achado o X, aí vão atrás do Y. O Y é mais fácil de achar. E aí acham também a quantidade de meninas. A resposta eu já dou bem aqui no final, olha. Tem que dar 9 meninos e 12 meninas. Tá? Lembrando que o meninos é X e a meninas é Y. Beleza? Dão conta de terminar? Sim, professor. Sim, professor. Agora eu acho que ficou tranquilo, né? Depois que eu fiz a 18. E vamos para a última. Tirem um print aí. Eu vou explicar a última para vocês. Então vamos para a última. A 20. A 20 diz assim, olha, a diferença entre as quantias que Karina e Cristina têm. Então, quanto elas têm? Não sei. É a pergunta. Calcule as duas quantias. Quer dizer, a quantia da Karina e a quantia da Cristina. Então, essa é a pergunta. Quanto é que cada uma tem? Não sei. Então, na matemática, quando a gente não sabe, a gente chama de x e y. Então, lá vai, ó. X é a quantia da Karina. Da Karina. Y é a quantia. Olha, essas questões são bonitas, são questões contextualizadas. É a quantia da Cristina. Essas questões caem em concurso público. Como cai? Concurso de prefeitura. Cai muito. Eles adoram matemática financeira. E cai questões assim. X é a quantia da Karina e Y é a quantia da Cristina. Tá. Aí o texto diz assim, ó. A diferença entre a quantia da Karina e da Cristina é de R$200. Diferença, pessoal, olha só. Bem aqui no texto, ó. Diferença. Vai ser que tipo de conta? Conta de mais ou conta de menos? O que vocês acham? É conta de menos. É conta de menos. Ah, professor, então não vai ser x mais y. Agora vai ser x menos y. É isso. Por causa dessa palavrinha diferença. É isso. Então vai ser x menos y. Por que diferença? Igual a 200. O texto diz, a diferença entre a quantia que Karina e Cristina têm é de R$200. Então, x menos y é igual a 200. Aí vamos continuar. A segunda equação. Sabendo que a razão, como é, professor? Razão é assim, x está para y. Entre a quantia de Karina e a quantia que Cristina tem é 7 para 5. Então, vamos escrever isso, 7 para 5. 7 para 5. Calcule as duas quantias. Então, já está montado os sistemas. Está aí, ó. X menos y igual a 200. A segunda é a proporção. Olha só. Bem aqui no meio, entre x e y, apareceu um menos. Aí uma pergunta para vocês. A gente vai usar agora o de cima mais o de baixo está para o de cima. Ou o de cima menos o de baixo está para o de cima. O que vocês acham? Eu acho que o de cima menos o de baixo está para o de cima. Exatamente. Então, o que vai determinar, tu usar mais ou menos, é esse sinal entre o x e o y. Até a 18 e a 19 era x mais y. Aí a gente usava o de cima mais o de baixo está para o de cima. A 18 e a 19 foi assim. Só que na 20 é um menos que está aqui no meio, ó. Porque é a diferença, então x menos y. Então a gente vai usar o de cima menos o de baixo está para o de cima. Nessa proporção aqui, ó. Nessa proporção aqui, ó. Nessa proporção. O de cima é x, o de baixo é y. Então, x menos y está para o de cima, que é x. E a mesma coisa, do mesmo modo, a gente vai fazer nesse segundo membro, com o 7 e o 5. Então, vai ficar assim, ó. O de cima, que é 7, menos o de baixo, que é 5, está para o de cima, que é 7. Pronto. Está aplicada a propriedade. Repito, o que ficou diferente em relação a 18 e 19, que agora foi o de cima menos o de baixo, está para o de cima, porque entre o x e o y aqui, ó, está um sinal de menos, bem aqui, ó. Então, a gente tem que usar o de cima menos o de baixo, está para o de cima. E a mesma coisa no segundo membro, o de cima, que é 7, menos o de baixo, que é 5, está para o de cima, que é 7. Está aqui, ó. Está armado. Agora vejam
lá no sistema. Bem aqui na propriedade tá x menos y. Esse x menos y tem lá no sistema? E se tem, quanto é? 200. Exatamente. X menos y é 200. Então, olha, eu vou marcar aqui, ó. X menos y, essa parte todinha aqui já tem. Tá lá no texto, lá em cima. Tá lá no sistema, melhor. Tá lá no sistema, lá em cima. X menos y é 200, ó. Então, tu vai pegar esse 200 e botar bem aqui. É isso. Eu vou fazer só mais um passo e depois vocês terminem. X menos y é 200, o colega já falou, então vai ficar assim, ó, 200 está para x, assim como 7 menos 5 é 2, ponho 2 aqui, e aqui embaixo é 7, aqui ó, é 7, está para 7. Pronto. Caiu numa proporção. Professor, todas essas questões caem numa proporção. Todas essas questões caem numa proporção. E aí a proporção, já sabe, é multiplicar cruzado, multiplica, depois divide e acha o valor do x. Tá? Então, reticência aqui, aí vocês terminem. O valor do x é a quantia da Karina. Achado o valor do x, aí fica fácil ir atrás do valor do y, que é a quantia da Cristina. Eu já dei a resposta, tá aqui, ó, a resposta. Tem que dar Karina R$700 e Cristina R$500. Olha aí, reais. Vamos entrando em questões com dinheiro. Na próxima aula, vai ficar mais evidente isso. A gente usar essas equações, sistema de equações e propriedade de proporção para trabalhar mesmo com dinheiro. Vocês vão ver isso mais evidente na próxima aula. A gente começa com questões simples, depois vai aumentando o contexto, e aí dentro desse contexto envolve muito partilha de dinheiro. E essa questão 20 já mostra isso, né? Tem uma diferença entre elas de R$200, quanto vai ficar cada uma. E a resposta tem que dar Karina R$700, lembrando que Karina é o X, e Cristina R$500, e Cristina é o Y. Pronto, aí terminem. Tira um print aí, tira um print. Terminou, já sabem. Envie para mim. Tira um print e envia para o meu WhatsApp. E aí eu estou anotando tudo, tá, galera? Entenderam? Sim. Dão conta de terminar? Sim, professor. Bem, professor, Vamos ainda tentar, tá né? faltando fazer 2 atividades ainda. Pode entregar ainda? Pode. Faz e mesma coisa, faz e me manda. Pode fazer. Beleza, galera? Beleza. Então, cara, é isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza, professor. Façam aí até a 20. Na próxima aula a gente vai continuar. Aí eu vou ensinar outra propriedade, a gente vai fazer 21, 22, vai seguindo essa apostila aí, tá bom? Então, é isso, galera. É isso que eu tinha para falar para vocês. Façam essa atividade aí. Eu já dei um auxílio aí para vocês. E aí, boa noite para vocês, então, e bom descanso. Até a próxima. Boa Boa noite, noite. meu lindo. Boa noite, professor. Boa noite, bom descanso.